Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa mensagem desta sexta-feira, dia 4 de março. Você já sabe, não é? Que nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Acredito que você também já sabe muito bem que Quaresma são os 40 dias que teve início com as cinzas, quarta-feira de cinzas. Essa Quaresma são esses dias que a gente usa para preparar-nos para a Páscoa. Mas precisamos ter bem claro para nós sobre o que realmente devemos fazer para que a nossa Quaresma seja uma Quaresma verdadeira. Existem muitas iniciativas pessoais que as pessoas costumam tomar como forma de dar sentido à sua Quaresma. Por exemplo, tem fumantes que passam os 40 dias da Quaresma sem fumar como forma de penitência. 40 dias. Existem pessoas que gostam de beber bebidas alcoólicas, mas que decidem passar a Quaresma inteira sem beber nada que contém álcool. Outros passam a Quaresma inteira sem comer qualquer tipo de carne. São muitas as iniciativas que cada um tem como forma de consagrar a sua Quaresma. No meu entendimento, tudo é válido. Porém, para ser válido, tem que ter um propósito. Pode ser que talvez o que a pessoa está fazendo não vai fazer efeito nenhum por causa da falta de propósito. Tudo que você vai fazer em sua vida tem que ter um propósito para aquilo. Você sabe qual que é o significado da palavra propósito? Preste atenção. Propósito pode ser definido como a grande vontade que a pessoa tem de realizar alguma coisa. Propósito é a grande vontade que a pessoa tem de alcançar alguma coisa. Propósito é o que se quer alcançar. Propósito é aquilo que se busca atingir. Tudo na vida deve ter um propósito. Quem não tem propósito fica fazendo as coisas por fazer. Às vezes enche de ocupações, mas não tem um propósito para cada ocupação. Quem não tem propósito deixa tudo muito solto. Vive uma vida muito avarejo. Quem não tem propósito só faz as coisas que estão na moda. O que está na moda? Todo mundo faz, então faz também. Quem não tem propósito faz as coisas sem saber o que quer. Faz, mas sem saber o que quer. Existem vários tipos de propósito, meu irmão, minha irmã. Você se lembra quando nós conversamos sobre as portas? Então, para cada coisa na sua vida tem uma porta. Vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar o casamento. A porta mesmo ali, do que a gente pode dizer do casamento, é esse propósito. O casamento tem um propósito. Não é, tem um costume, um hábito, um vício social. Mas qual que é o propósito de um casamento? Não vou detalhar isso aqui,
mas é você saber. Quando a pessoa casa, o casal devia conhecer o propósito da vida matrimonial antes de casar. Senão o casamento se torna um peso, se torna um castigo. O casamento se torna um embaraço na vida da pessoa. Agora, quando a pessoa, antes de casar, tem um propósito de realização do seu matrimônio, a pessoa passa por tudo para poder alcançar o seu propósito a dois. A oração deve ter um propósito. Se a oração não tiver um propósito, a pessoa reza por rezar. Reza porque é obrigado. Reza porque aprendeu. Meu Deus do céu. Você tem que rezar com propósito. A missa. A própria participação da missa precisa ter um propósito claro. Senão a pessoa entra na missa de um jeito e sai do mesmo jeito. Pode ser que saia até pior. Sem propósito, a celebração da missa não vai acrescentar nada na pessoa. Ela não será alimentada por tantas riquezas espirituais nutritivas que a Eucaristia oferece. O Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 9, versículos de 14 e 15, 2 versículos só. Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Nesse Evangelho está falando sobre o jejum. A leitura vai deixar bem claro para nós que também o jejum tem de ter um propósito. Quem não conhece o propósito do jejum, acha que jejuar é só passar fome. E até fazem propaganda de que estão jejuando. Qual que é o propósito do jejum? Vou dar um exemplo, entre tantos, sobre os propósitos do jejum. O jejum serve para você dar em equilíbrio a sua vida espiritual. É uma busca de equilíbrio espiritual. Todo o propósito do jejum é colocar a ordem criada e colocar a nossa vida espiritual em equilíbrio adequado. Como criaturas corporais, é fácil deixar que as nossas paixões busquem os bens físicos e substituam a nossa vida espiritual. O propósito do jejum é dar o primeiro passo para ter controle sobre si mesmo. Quando o jejum deve ter esse propósito. Você deve saber que o corpo, preste atenção nisso, o seu corpo, ele é insaciável, como o centro das necessidades e das privações. Já escutei gente falar assim: eu estou com fome, preciso matar a minha fome. Você não mata a fome de jeito nenhum. Não mata a fome, você alimenta a fome. Daqui a pouquinho, a fome volta. Tem gente que passa o dia inteiro comendo e não alimenta a fome, né? Portanto, o corpo é insaciável, nosso corpo não sacia. Sempre com fome, sede e outras necessidades. O jejum, como forma de domar mesmo esse corpo insaciável, deixa a pessoa mais resistente para controlar seus desejos e se tornar mais forte espiritualmente. Como purificação física, o jejum também, além do lado espiritual, ele tem o propósito de purificarmos fisicamente. O jejum, nesse caso, dá um descanso ao sistema digestivo, evitando males e enfermidades, podendo até curá-las. O jejum tem esse efeito, tem esse poder sobre nós, nosso corpo. Como purificação espiritual, o jejum deixa o corpo mais leve e desimpedido
da sobrecarga que o processo digestivo exige. Assim facilita a oração para estar em maior comunhão com Deus. Agora, vou mostrar para você algumas coisas bem práticas do jejum. O que a igreja ensina, viu? São chamadas de jejum, ao jejum, quem que tem que fazer o jejum? As pessoas que possuem entre 18 anos e 59 anos e 11 meses. Significa, quando a pessoa chega aos 60 anos, ela não é mais obrigada a jejuar. Entre os 18 e os 60 anos. Eu, por exemplo, que já tenho 64, não seria obrigado, mas jejuo. Jejuo não é porque sou obrigado, mas por opção. Os demais podem fazer. Quem tem menos de 18 ou mais de 60 pode fazer, mas sem a obrigação. As grávidas, mulheres grávidas e os doentes mesmo com patologia clara, estão dispensados do jejum, mesmo que tenham idade para jejuar. Um detalhe interessante é que tem pessoas que pensam que... Eu já vi uma pessoa que diz que quando jejua nem remédio toma. Isso é bobagem. A água e remédios são permitidos em qualquer tipo de jejum, dentro e fora do tempo da quaresma. Água e remédio não acaba com o jejum, não. O básico para o jejum é que algumas pessoas perguntam, mas padre, então jejuar significa não comer nada de manhã até que hora? Não é isso. Vou falar o jejum. Existem várias formas de jejum. Vou falar o mais comum. O básico para um jejum é que você tome o café da manhã. Claro que você não vai comer 10 pães. É um café normal. Depois que você tomar o café da manhã, o que mais que você faria? Você vai almoça e janta. Se você estiver jejuando, você vai tomar uma só dessas refeições. Ou almoçar, ou jantar. É o café da manhã, ou o almoço, ou a janta. Essa refeição que você vai tomar, não é aconselhável que você tenha sobremesa, que você tenha um almoço cheio de coisa. É o arroz com feijão ali, o que é necessário para que você não prejudique a sua saúde. Mas então o jejum permite que você tome o café da manhã e tome uma refeição. Digamos que você, na hora daquela outra refeição que você não vai tomar, você pode tomar um lanchinho leve para não prejudicar a sua saúde mesmo, né? Dessa maneira, se você escolher o almoço para fazer a refeição completa, no jantar faça só um lanche. O conceito de jejum não exige que você passe fome. Jejuar não é passar fome. Jejuar é você oferecer esse seu jejum, esse seu sacrifício a Deus. Jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar a nossa vontade de comer. O importante, e aí está a essência do jejum, é a disciplina. E é você não comer nada além dessas 3 refeições. Assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja, e que por isso é extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Se você for na cabeça de pessoas desreguladas por aí fora, eles vão mandar você ficar o dia inteiro só com água e pão, parecendo que Deus fica feliz de ver o seu filho passando fome. Não é isso, não. Alguém poderia pensar que esse jejum que eu acabei de falar seja um jejum relaxado, ou que nem seja realmente jejum, porque ele é muito fácil. Mas não é bem assim, meu irmão. O importante é você adquirir o autocontrole. Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja.
e pode ser praticado por todos, sem exceção, sendo esse o motivo por que é prescrito a toda a igreja. Claro que associadas ao jejum, podemos escolher outros tipos de privações para enriquecer o jejum. Por exemplo, se você vai evitar uma das refeições, no dia do jejum, se você puder, quem sabe naquele dia você não pegaria no seu celular 1 minuto sequer. Jejuar do WhatsApp, jejuar das redes sociais, do Face, do Instagram, sei lá. Jejuar dessas coisas. Jejuar da internet. Não é que essas coisas fazem mal. Não é que as coisas que você come faz mal. Mas eu vou nesse dia evitar isto para que eu viva somente o meu lado espiritual. Então, jejum não é só de comida, é de outras coisas. Vamos pressupor que a pessoa tem muito costume de encontrar com outro para falar demais. Faça jejum também da língua, né? De falar tanto. O jejum é uma prática do dever cristão, principalmente durante esses 40 dias de quaresma que antecede a Páscoa. A lei canônica, não é a lei da igreja, fala da obrigação também da abstinência de carne para pessoas a partir dos 14 anos. A pessoa não deve comer carne, sobretudo na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão. É um costume da igreja, é um ensinamento da igreja, não só na quaresma, todas as sextas-feiras do ano, deveria ser um dia que a gente fizesse o jejum. Não é só na quaresma. Tradicionalmente, os católicos têm em todo o mundo se abstém de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Sobre a abstinência de carne, quero orientar você o seguinte. A pessoa menor de 14 anos não deve deixar, se a família não se importar, se ela comer a carne não teria problema. É a obrigação a partir dos 14 anos. Embora a carne esteja tão cara que não sei se já é tão penitência não comer carne. Essa obrigação é prolongada por toda a vida, mas as grávidas não estão obrigadas a isso. Nem mesmo os doentes que, por conselho médico, precisam comer carne. E também até os pobres, aqueles mais pobres que recebem carne por esmola. Imagina. Um pobre que nunca come carne, recebeu a carne numa sexta-feira, eu não vou comer porque é sexta. Pode comer. Nesse período, tem pessoas que são um pouco exageradas, que não comem nem ovos, nem nada de laticínios e gordura, etc. Isso também é exagero. Mas o mais importante de tudo em relação ao jejum é a gente ser capaz de falar o seguinte: olha, eu quero hoje ter um dia de penitência. No entanto, eu vou evitar tais coisas. Não é que elas são erradas, mas que eu gosto tanto, que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, mas vou evitar isso hoje como um sacrifício prestado a Deus. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? O que significa isso? Não fica aí na cabeça de tantas pessoas que prescrevem, às vezes até líderes religiosos, prescrevem uns jejuns que parece mais um método de suicídio do que mesmo um momento penitencial para agradar a Deus. Que Deus nos abençoe para que você possa realmente, durante esse período de quaresma, ir fazendo as suas penitências, escolhendo as coisas que você precisa escolher para fazer como uma forma de encontro de autocontrole, de equilíbrio. Isso faz muito, mas muito bem a gente mesmo. Nosso corpo, nossa parte física, ela pode ser controlada muito bem pela nossa capacidade espiritual. Agora vamos, meu irmão, minha irmã, refletir um pouquinho a nossa mensagem de hoje. Primeiro quero que você responda para si mesmo sobre os propósitos.
Será que você é uma pessoa que tudo que você faz, você sabe onde você quer chegar com aquilo? Qual o propósito daquilo? Cada conversa que você tem, você sabe aonde você quer chegar com esta conversa? Qual que é o propósito disso? Você tem essa característica de sempre estar buscando propósito para as coisas? Você sabia, meu irmão, minha irmã, que às vezes até mesmo uma doença que aparece, não é Deus que manda a doença para a gente, mas a doença tem um propósito. Qual que é o propósito da doença? O propósito da doença é fazer a gente olhar para a gente mesmo, realinhar a vida, buscar novas maneiras de ser. Você é capaz de buscar, reconhecer o propósito até nas situações difíceis que acontecem em sua vida? Geralmente, tudo que você vai fazer tem que passar por uma caminhada. E às vezes os propósitos, quando a pessoa não tem propósito, ela se perde no meio do caminho. Será que você, por falta de propósito, já se perdeu várias vezes em algum projeto, planejamento, em algum caminho que você estava seguindo? Sobre o jejum, você aceita bem esta ideia que eu coloquei aqui hoje, que é o ensinamento da igreja sobre esse jejum que não prejudica a sua saúde? Ou será que você prefere ficar seguindo esses jejuns que pessoas irresponsáveis ficam prescrevendo para os outros por aí afora, como se jejum fosse a pessoa prejudicar a sua saúde? Vai pensando nisso, não é?
Quando você vem à missa, ou participa da missa aí na sua comunidade, quando você sai de casa para ir a uma missa, você tem um propósito. Não é só de ir à igreja porque tem de ir, mas qual que é o propósito? Quando você reza diariamente, você põe propósito nas suas orações. O propósito faz você andar de cabeça erguida. Você sabe uma coisa que é muito interessante? O propósito faz você olhar lá na frente. Ainda que eu tenha que passar aqui por momentos tenebrosos, difíceis, muitas situações delicadas, mas o propósito lá na frente me faz eu ir. Você tem como propósito aqui que refletimos um dia desse, alcançar a vida eterna e morar com Deus no céu? Fica aí essas minhas perguntas. Pensa um pouquinho nelas, reflete bastante, para que você possa tirar um bom proveito desta mensagem. E aí, a gente faz a conclusão com você. Será, meu irmão, minha irmã? Quais os entendimentos que você teve dessa mensagem de hoje, dessa reflexão de hoje? Ela te ajudou a crescer? Essa reflexão de hoje, essas perguntas, a mensagem, ela encaixou em você? Você acha que você, após ouvir essa mensagem, vai estar mais bem disposto a viver esse período quaresmal? Acredito que com essa mensagem de hoje eu tenho ajudado você um pouquinho a encontrar um recurso, meios, métodos para poder consagrar melhor a sua quaresma. Vamos, antes de encerrar, pedir a Nossa Senhora que nos abençoe. Pedir a Nossa Senhora que cuida de nós. Pedir a Nossa Senhora que nos encoraja. Maria é a Mãe de Deus e nossa, que nos acompanha em cada momento de nossa vida. Por ser mãe, ela está sempre levando para a gente esperança. Que Nossa Senhora coloque bastante esperança no seu coração. E quero inclusive pedir a você que nessa Ave Maria, você sabe dessa guerra que está tendo lá na Ucrânia, com a invasão tão desumana da Rússia. Vamos rezar pelo fim imediato desta guerra, o fim imediato daquele derramamento de sangue, aquela coisa tão horrível. Nossa Senhora interceda a Deus para que isso possa ter fim. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.